Olá, família Mundo dos Mistérios! A alvenaria ciclópica megalítica é encontrada em muitas partes na Itália, incluindo Lácio, Abruzzo, Campania, Úmbria, Toscana e Molise. Esse tipo de alvenaria envolve o encaixe de enormes blocos de pedra de formas diferentes, sem argamassa, de forma a não deixar lacunas. Os estudiosos os atribuem aos romanos, mas há uma série de razões pelas quais alguns pesquisadores pensam que pode ser de origem mais antiga. Por um lado, embora a maior intensidade de paredes poligonais apareça na região do Lácio, não há nenhuma na própria Roma. Sua existência não é uma questão de interpretação. A partir de agora, iremos falar sobre a Acrópole de Alatri. Existem centenas de exemplos visíveis de alvenarias claramente ciclópicas que compõem partes de fortificações de topo de colinas, aquedutos, subestruturas viárias, terraços agrícolas e plataformas de vilas, bem como outros tipos de arquitetura. Além dessas paredes ciclópicas, a arquitetura megalítica não é realmente uma característica da península. Embora tenham sido relatados vários menhires e dolmens, não há nada tão extenso quanto os grandes projetos de construção megalítica da Península Ibérica, Malta e Sardenha, para citar apenas alguns lugares. Isso torna as paredes ciclópicas ainda mais curiosas. Essas paredes são impressionantes porque são difíceis de criar e possuem propriedades que lhes conferem um alto nível de proteção contra terremotos. Exemplos dessa incrível alvenaria megalítica podem ser encontrados em tantos lugares que é impossível enumerá-los todos aqui. Alguns quilômetros ao norte, uma grande parede ciclópica de alvenaria cerca a vila de Castel San Pietro Romano, no topo da colina. Outro exemplo impressionante forma as fundações de um aqueduto que fica entre as cidades de Ferentino e Sora. Foram os escritores gregos clássicos, observando os remanescentes das paredes poligonais micênicas, que deram o nome de ciclópico à técnica de construção, porque na visão deles, apenas os míticos ciclopes gigantes de um olho poderiam ter movido esses blocos megalíticos para o lugar. Como mencionado, não há muralhas ciclópicas na própria Roma, mas elas prevalecem em toda a península. Também é interessante como muitas das paredes ciclópicas tendiam a usar Vs, forma de V para construir, de cabeça para baixo, para criar entradas através delas, em vez dos arcos pelos quais os romanos eram famosos. Como os romanos documentaram muitos de seus projetos de construção, é curioso que eles não mencionassem essas paredes poligonais. Sabe-se que os métodos de construção que eles usaram incorporam roldanas e talhadas, que alguns pesquisadores acham que não se adequariam a esses blocos de formato irregular. Será que realmente uma civilização de gigantes teria criado essas estruturas? A cada ano, cientistas, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns fazem descobertas incríveis, ajudando-nos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Com o passar dos anos, essas descobertas nos ajudam a avançar nosso conhecimento. O mundo é muito vasto e diverso, e com tantas pessoas e ambientes diferentes, não é de admirar que o nosso mundo seja cheio de mistérios. Embora os pesquisadores tenham feito um ótimo trabalho ao desvendar alguns desses mistérios, muitos deles permanecem sem solução. A partir de agora, iremos dar uma olhada neste local incrível. As construções de pedra de Iaino estão situadas a cerca de 17 quilômetros ao sul de Pomabamba, a uma altura de mais de 4.000 metros na encosta norte de Panhargica. Ela é o maior sítio conhecido de Recuai e é melhor descrita como uma cidade fortificada no topo de uma colina.
A área da cidade é de cerca de 25 hectares no seu núcleo. Contando as defesas, currais e socalcos associados, a área ultrapassa os 105 hectares. O setor central é delimitado por muros perimetrais e longas trincheiras. Os edifícios são de pedra e densamente construídos. Nenhum vestígio de um composto de ligação foi encontrado entre as pedras, mas de alguma forma incrível, as paredes permaneceram por vários milênios. Os pesquisadores analisaram a erosão eólica e hídrica e concluíram que as estruturas têm cerca de 5,5 mil anos. Ou seja, é a cidade mais antiga encontrada no Peru. Os edifícios foram construídos de acordo com o mesmo princípio, uma camada de blocos enormes pesando até 150 toneladas. Pequenas pedras foram colocadas sobre ela. Em seguida, veio uma camada de pedras médias, novamente pequenas, no topo, e os próximos blocos megalíticos foram empilhados em cima deles. Considerando todos esses fatores, o nível de preservação das construções antigas é mais do que satisfatório. Mas os fatos surpreendentes sobre as ruínas descobertas não param por aí. O material a partir do qual os edifícios foram criados está nos trechos mais baixos. Ou seja, alguém levantou blocos pesando mais de 100 toneladas em uma altura de 4.000 metros até o topo do Monte Iana. Os moradores que ainda moram nas imediações afirmam que as pessoas nunca construíram essa cidade. Foi construído pelos gigantes. A ciência acadêmica se recusa a reconhecer esses fatos. Coincidência ou algo mais? Lendas de gigantes estão presentes em quase todas as mitologias, os mistérios gigantes de pele clara e olhos azuis da Ilha Catalina. Eles geralmente dataram a construção de 400 a 600 d.C., com base nos utensílios domésticos descobertos pelas pessoas. Essas descobertas indicam que as pessoas viviam aqui naquela época, e não que os edifícios foram erguidos. Além disso, os historiadores oficiais não conseguiram explicar com clareza como os montanheses mal educados arrastaram blocos e paralelepípedos pesando muitas toneladas até o topo da montanha. A cada ano, cientistas, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns fazem descobertas incríveis, ajudando-nos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Com o passar dos anos, essas descobertas nos ajudam a avançar nosso conhecimento. O mundo é muito vasto e diverso, e com tantas pessoas e ambientes diferentes, não é de admirar que nosso mundo seja cheio de mistérios. Embora os pesquisadores tenham feito um ótimo trabalho ao desvendar alguns desses mistérios, muitos deles permanecem sem solução. Hoje vamos dar uma olhada no que foi encontrado no deserto iraquiano. Chegando ao ponto culminante de uma busca que vem ocorrendo nos últimos anos, uma equipe de arqueólogos afiliados ao Museu Britânico finalmente desenterrou os restos perdidos de um palácio e templo sumério na antiga cidade de Girsu, nas planícies do sul do Iraque. Essas ruínas datam de pelo menos meados do 3º milênio antes de Cristo, levando a arqueologia da Mesopotâmia ao limite da fundação da civilização moderna. O marco, creditado aos antigos sumérios. Foram os sumérios que inventaram a escrita e criaram o primeiro código de leis, entre os anos 3500 e 2000 a.C. Suas inovações e realizações em arte, religião, ciência, matemática, arquitetura e organização social ajudaram a estabelecer um modelo para os futuros construtores de civilizações no crescente fértil da Mesopotâmia e na região circundante. A lendária cidade de Girsu, localizada em um local hoje conhecido como Tel, foi uma das principais cidades do mundo e um importante centro da cultura e sociedade suméria. É considerado o berço da civilização e um dos patrimônios mais importantes do mundo, pelos descobridores de seu palácio e templo, liderados pelo Dr. Sebastian Rey, curador do Museu Britânico e especialista da antiga civilização da Mesopotâmia. As últimas escavações começaram em Girsu em 2015, como parte de um projeto conjunto financiado pelo Museu Britânico, JET e o Conselho Estadual de Antiguidades e Patrimônio do Iraque.
Esta iniciativa fazia parte do esquema do Iraque do Museu Britânico, que foi lançado para ajudar a proteger patrimônios ameaçados no Iraque e na Síria de serem vítimas das contínuas depredações do notório Estado Islâmico. Surpreendentemente, esse sítio arqueológico de alta importância não havia sido explorado por mais de um século antes que os arqueólogos do Museu Britânico chegassem ao local. Gerso foi descoberto pela primeira vez em 1877 pelo arqueólogo francês Ernest de Sarzec, e o local foi tão explorado depois disso. Mais de 100.000 tabuletas cuneiformes foram removidas durante várias escavações, que ninguém tinha certeza se algo significativo restava para ser descoberto. A guerra constante na região no século XX foi outra complicação que afastou as pessoas da área. Mas Girsu nunca foi realmente esquecido pelos arqueólogos, e o sonho de desenterrar suas estruturas mais essenciais e fundamentais já foi realizado.